Fala guerreiro, fala guerreira, eu sou o pastor Aijalon Humberto e você está no meu canal Mais do que Escatológico, Guia para o Apocalipse. E no guia de hoje nós vamos falar sobre técnicas de sobrevivência encontrada nos evangelhos na fala profética de Jesus. Fique por aqui, é logo depois da vinheta. A Bíblia é um manual para a vida, sobretudo de cunho espiritual, mas nós não podemos negar que nela nós encontramos princípios e fatores que regem a nossa vida sobre todos os aspectos, no aspecto financeiro, no aspecto emocional, até mesmo nas ciências. Você vai encontrar princípios de matemática, de física, da biologia, enfim, a Bíblia é um manual completo. E se é um manual completo, não poderia deixar de falar inclusive sobre sobrevivencialismo, e nós encontramos princípios robustos dentro dela sobre isso. É claro que eu não vou trazer todos os princípios aqui, eu quero me ater a Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15, quando Jesus, falando para os seus discípulos, a igreja, ele vai orientá-los sobre um tempo futuro em que um conflito nacional iria resultar na necessidade de fuga deles daquele cenário e do epicentro do conflito. É claro que ali havia uma profecia escatológica que terá seu cumprimento pleno no fim dos tempos, mas quem é estudante e amante da escatologia sabe que aquela profecia tem, no mínimo, 3 etapas de cumprimento. A primeira, precisamos voltar um pouco no tempo para o ano 168 a.C., e esse cumprimento é exatamente sobre a profecia de Daniel acerca do abominável da desolação. E o que isso significa? Significa que se levantaria um homem para profanar o sistema religioso de Israel e estabelecer totalitarismo por meio do qual ele iria executar uma deflagrada e ferrenha perseguição contra o povo de Deus. Estou falando do rei sírio do 2º século, Antíoco Epifânio. E é sobre essa profecia de Daniel que Jesus, no versículo 15 de Mateus capítulo 24, vai rememorar. Por quê? Porque profecias escatológicas têm um cumprimento cíclico, sincrônico e diacrônico. Sincrônico porque se cumpre dentro da cronologia e da passagem dos tempos, e diacrônico porque há um cumprimento maior que será plenamente cumprido no futuro. Ora, quando Jesus fala do versículo 15 acerca do abominável da desolação que profetizou o profeta Daniel, está falando exatamente disso. Eu já falei para você da primeira etapa do ano 68, mas existe também uma segunda etapa, aquela que aconteceu no ano 70, e há ainda uma terceira etapa que vai se cumprir no final dos tempos por meio do anticristo, aquele que vai blasfemar de Deus e das coisas sagradas. Mas hoje eu quero me ater à segunda etapa, que é justamente no ano 70. E no ano 70, o que é que aconteceu? O cerco de Jerusalém, através da dinastia Flaviana, o imperador Vespasiano e o seu filho, o general Tito, que no ano 70, ele destrói Jerusalém e o templo sagrado. É sob a lente dessa profecia, dessa segunda etapa dela, que eu quero destacar o seguinte: as orientações que Jesus deu para o seu povo, primariamente para esse tempo, são na verdade uma lição de sobrevivência. Por quê? Porque Jesus diz para eles: quando vocês virem o cerco se fechar, é hora de fugir. Ele vai dar ali táticas de sobrevivência conforme o terreno, conforme a geografia. É por isso que você vai ver Jesus falando: fujam para os montes. Jesus está falando das montanhas da Judéia, que ficava na região sudoeste, justamente o lugar que séculos atrás Davi se escondeu da perseguição deflagrada por Saul. É um lugar rico em cavernas e ótimo para refúgio. Portanto, embora eu não queira aqui reduzir a mensagem do Evangelho e a figura de Jesus a meras táticas de sobrevivencialismo, eu quero ressaltar aqui que a Bíblia é tão poderosa e o nosso Jesus é tão fenomenal que nos dá orientações para absolutamente tudo, inclusive diante de uma convulsão social, de um caos nacional, ele nos orienta a como escapar. Interessante, 37 anos antes da queda de Jerusalém, Jesus orientou os seus discípulos para fazer isso: escapem por suas vidas e sobrevivam. E 4 anos antes da destruição e da queda de Jerusalém, os cristãos foram alertados por uma revelação,
por uma visão espiritual para a comunidade cristã de que eles deveriam sair dali, e o local de fuga era a região chamada de Pela. Quem vai nos contar sobre isso são historiadores como Shelley, o escritor de A História do Cristianismo. A guerra trágica e sangrenta que se seguiu custou mais vidas do que qualquer conflito anterior. Os judeus resistiram às adversidades avassaladoras por 4 anos, mas não puderam suportar o poder de Roma. Em 70, as tropas do imperador Vespasiano, lideradas por Tito, irromperam pelos muros de Jerusalém, saquearam o templo, queimaram-no e levaram os despojos para Roma. A cidade santa foi totalmente destruída e, nas represálias subsequentes, todas as sinagogas da Palestina foram completamente queimadas. No início da revolta, os líderes da igreja de Jerusalém foram aconselhados em uma visão a fugir da cidade. Adam Clarke: é muito notável que nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Embora houvessem muitos quando Caio Seste, o Galo, investiu a cidade, e se ele perseverasse no cerco, logo se renderiam, mas quando ele inesperadamente e inexplicavelmente levantou o cerco, os cristãos aproveitaram a oportunidade para escapar. E Eusébio de Cesareia: ora, os membros da igreja de Jerusalém, através de uma profecia proveniente de uma revelação feita aos fiéis mais ilustres da cidade, receberam ordem de deixar a cidade antes da guerra e transferir-se para uma cidade da Pérea chamada Pela. Para lá, fugiram de Jerusalém os fiéis de Cristo, de sorte que os santos varões abandonaram totalmente a régia capital dos judeus e toda a terra da Judéia. Então, a justiça de Deus atingiu os judeus, que haviam praticado tais iniquidades contra Cristo e os seus apóstolos, e essa geração de ímpios desapareceu inteiramente do meio dos homens. E o que isso nos ensina aqui? Nos ensina algo muito importante e nos conecta com a última etapa dessa profecia que vai se cumprir no período do reinado do anticristo, onde muitos cristãos serão perseguidos. É claro, eu não posso ser leviano aqui e mentir. Muitos vão perder as suas vidas nessa perseguição, mas estará reservado para alguns o privilégio da fuga, sobretudo para aqueles que têm percepção espiritual e estratégica quando vê o cerco se fechar. Eu quero amarrar os pontos aqui desse vídeo para falar que as táticas ensinadas aqui, sobretudo extraídas da Bíblia, não se aplica para quem é um fora da lei. Eu não estou ensinando técnicas aqui para criminosos. Eu estou falando aqui sobre uma leitura bíblica acerca de um período conflituoso do qual os cristãos precisam fugir. Eu preciso deixar isso aqui amarrado, porque as minhas falas podem ser mal interpretadas. O pastor Jalon está ensinando ali a ser um rebelde do Estado, um inimigo deliberado do Estado. Não, eu estou falando de cumprimento de profecias que vão colocar a vida do povo de Deus em risco diante da ascensão de um governo totalitário e tirânico, no qual, para preservar as suas vidas, o povo de Deus precisará fugir. Isso está reservado para o futuro esse que acredito estar muito distante, mas sobretudo as minhas falas aqui são para pessoas que estarão diante de uma perseguição religiosa oriunda do anticristo. E eu creio que quem preza pelas instituições democráticas, de forma nenhuma vai validar o totalitarismo e a tirania. Então deixo isso aqui amarrado para que ninguém venha deturpar a minha fala. Estou falando de profecias bíblicas, de princípios bíblicos para orientar o povo de Deus diante da ascensão do governo do homem do pecado e do filho da perdição. Concluindo a minha fala, eu quero perguntar a você, cristão, você já tinha parado para pensar no princípio extraído dessas profecias? Você já parou para pensar, claro, para quem é principalmente e essencialmente pós-tribulacionista, sobre como escapar do governo do anticristo diante da sua terrível perseguição deflagrada contra os cristãos? Pois bem, a Bíblia nos ensina muitas coisas, inclusive sobre como escapar de um cenário de guerra, de um cenário de cerco e de um cenário hostil. O nosso Jesus é fenomenal. A grande questão é que nós, como cristãos, muitas vezes com a mentalidade triunfalista, nunca pensamos na possibilidade da fuga e a encaramos como um ato de covardia. Mas o próprio Deus, o Todo-Poderoso, muitas vezes orientou o seu povo diante de um cenário de hostilidade para que fugisse. Por exemplo, Elias,
após profetizar e ter a sua vida em risco sob o reinado de Acais e Jezabel, foi orientado por Deus em 1 Reis capítulo 17 a fugir para o ribeiro de Querite. Por exemplo, José e Maria, pais do menino Jesus, foram orientados de uma forma divina e sobrenatural a fugirem para o Egito, justamente por causa de um cenário de hostilidade e ameaça. E a própria comunidade escatológica, descrita em Apocalipse capítulo 12, terá um lugar reservado no deserto para escapar e fugir da ira do dragão. Por quê? Porque Deus é o Deus que não apenas nos faz triunfar diante das guerras, batalhas, conflitos e ameaças. Ele é o Deus, inclusive, que nos dá estratégia para escaparmos como uma providência e livramento. Se tem uma coisa que o povo de Deus vai precisar nessa hora final, é estratégia e sabedoria. O cerco já começou a se fechar e quem tem percepção já sente isso. A ascensão do totalitarismo e da tirania não é apenas local, mas global, o que abarca todas as nações. Existem outros princípios, inclusive, no meio secular para a preservação da vida e para o escapismo, que eu vou trazer em um outro vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no meu canal, comente, compartilhe para outras pessoas. Esse canal aqui não tem o objetivo de assustar ninguém, amedrontar ninguém, ou muito menos ser fatalista. Mas a minha preocupação é ser bíblico e verdadeiro. Eu não posso enganar o povo de Deus. Haverá uma perseguição muito grande contra nós nessa hora final. Mas eu quero te dar a esperança da palavra de Deus que nos mostra que Cristo e o seu povo triunfará. Mas até o triunfo final, nós precisamos enfrentar perseguições, para alguns o martírio e para outros a fuga. Em todo caso, esteja sempre preparado para aquilo que nos foi revelado. Deus abençoe.